Oi, meus amores! Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo e também sobre performático. O que é performático, na minha concepção? E nesse vídeo, então, a gente vai entender o que o perfeccionismo impacta na vida de vocês e na minha, e a forma como eu lido com esse problema que eu enfrento, como ser performático é benéfico, porque eu me considero uma pessoa muito performática e eu vou trazer os pontos de vista sobre a minha ótica desse contexto. Então vamos começar pelo perfeccionismo. Recentemente eu descobri que eu sou perfeccionista, o que foi um grande choque de realidade, né? Porque eu percebi que eu sou uma banana. E aí isso me impactou um pouco. Mas o que eu quero falar com você sobre isso? É que eu percebi que isso é um problema e isso automaticamente me trouxe uma solução, né? Vamos lá. O que eu identifiquei? Segundo Platão, existe o mundo das ideias e a realidade. Segundo essa teoria de Platão, o mundo das ideias seria um mundo perfeito. Na minha concepção, o mundo das ideias seria tipo o paraíso, assim, onde é tudo perfeito, onde tudo dá certo e não existe nada de imperfeito nesse lugar. E a realidade é onde tá um defeito, sabe? Na minha concepção é isso que ele quis dizer. Então, o perfeccionismo seria nada mais, nada menos que esse mundo das ideias e a realidade com aquilo que a gente tem que enfrentar. Então, assim, segundo Nietzsche também, que é outro filósofo, o perfeccionismo ele seria nada mais, nada menos que o nosso medo de enfrentar dor, o julgamento, o fracasso. Ele tem uma visão bem negativa, assim, sobre a realidade. Deixa eu ler aqui pra vocês, porque eu realmente fiquei assim, nossa, amigo... Ai, aqui a ideia central seria que a vida é imperfeita, instável e caótica, o que eu não concordo. Mas é o ponto de vista de Nietzsche, né? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Stephanie na fila do pão. Por isso que eu tô falando aqui com vocês. Então, faz muito sentido, porque todas as vezes que eu não fiz algo foi porque eu tinha medo que aquilo desse errado e eu tinha tanto medo que aquilo ali não ficasse bom, ou como eu imaginei na minha cabeça, que eu resolvia nem fazer. E muitas vezes eu percebo que eu deixei de fazer justamente por isso, mas não que tenha sido uma atitude consciente da minha parte. Então, o perfeccionismo é algo ruim, de fato. Não sejam perfeccionistas, não é motivo de orgulho, é motivo de melhoria. Porque é real um problema. O perfeccionismo, ele deriva muito disso mesmo. De não querer errar, de não querer falhar e de coisas que a gente já passou e teve vivências que a gente teve, né? A gente experienciou e que nos trouxeram um impacto ao ter errado, por exemplo, e nos geraram uma frustração e por esse motivo a gente resolveu que não queria mais errar e não queria mais se frustrar e afins, né? Então, o perfeccionismo, ele se trata muito sobre isso. Como eu tenho lidado com o perfeccionismo, como solucionar esse problema? Na minha concepção, é fazendo. Toda vez que a gente faz, que a gente aplica, erra e não fica perfeito, a gente melhora. Então, consequentemente, a gente vai se desapegando desse lado perfeito e vai melhorando a nossa ideia dentro da realidade e fazendo com que essas coisas fiquem de lado. Teve muitas vezes que eu já gravei, já editei um vídeo e eu não postei, porque na minha cabeça ele tava ruim. Mas e se tiver? E quem liga? Eu ligo, mas e quem liga pro que eu ligo? Basicamente é isso. E que diferença faz? Tipo assim, uma coisa que eu refleti, que eu parei pra analisar, assim, realmente foi... Por que essa urgência em fazer as coisas? Por que essa urgência em ter sucesso? Por que essa urgência em mudar tudo? Por quê? Quem foi que colocou isso em mim? Quem foi que me disse que tinha que ter essa urgência? Sabe? E eu percebo que essa urgência que eu infiltrei na minha mente foi justamente o que me fez prolongar de eu evoluir. E o fato de eu querer romper isso agora é o que vai me fazer evoluir de fato. Então eu aprendi que tá tudo bem eu fazer um vídeo e ele não dar 100% certo, tá tudo bem eu errar numa edição, tá tudo bem não ser perfeito, tá tudo bem. É justamente isso que me torna quem eu sou, é justamente isso que traz o contraste pro mundo da Stephanie que ele precisa, né? Não querendo me centralizar, mas às vezes a gente quer, e eu quero bastante sempre. Mas realmente eu acredito muito que cada pessoa tem um detalhe na sua essência, na sua personalidade que é necessária no mundo. E eu não seria diferente nessa minha concepção, né? De o mundo precisar do ponto de vista da Stephanie para alguma coisa. Agora vamos falar sobre a performático. Eu me considero uma pessoa performática. Quando eu comprei esse livro aqui, eu me considerei muito intelectual, muito performática. Quando eu comecei a ler, eu pensei assim, quem eu tô querendo enganar? Olha a quantidade de páginas que tem nesse livro. Eu vou demorar uma eternidade pra ler isso aqui. Mas e daí? Eu gostei muito do vídeo que eu vi, que ela falava muito sobre a gente é o primeiro a se sabotar.
A gente é o primeiro a colocar defeito naquilo que a gente tá fazendo de novo. Tipo, ai, fala sério. Ai, não é minha cara ler uma coisa dessa. Tipo, não tem nada a ver comigo. Mas e daí? Não é tua cara, mas é a cara da personalidade que tu quer criar. É a cara do futuro e da vida que tu quer construir. Tá tudo bem se tu não é aquilo. E daí, se tu foi lá comprar um tênis de corrida pra correr e tu não corre nem 1 quilômetro, tu corre meio metro e tá com falta de ar. E daí? Um dia tu vai correr essa distância, mas pra tu chegar lá, tu tem que começar ruim, né? Cara, quando eu comecei a treinar, eu nunca quis erguer muito peso. Só que, se eu não tivesse acreditado nos 5 quilos, no 1 quilo, nos 2 quilos que eu erguia no supino, no ombro, eu nunca teria chegado à carga que eu tenho hoje. Então, ser performático é muito real e eu acredito muito nessa ideia de que tá tudo bem eu querer demonstrar que eu tenho uma rotina alimentar mais saudável, tá tudo bem. Só que desde que isso não seja pro outro, isso seja pra mim, porque eu estou me convencendo, eu estou criando a realidade que eu quero ter. Uma pessoa que tá passando por um processo de reeducação alimentar, ela não nasceu fazendo dieta, ela não sabe como aquilo ali funciona, mas o fato dela tá performando essa realidade vai fazer com que ela conquiste essa realidade, porque ela tá acreditando antes de ser. E daí entra a lei da atração, entra um monte de fatores, entra a questão de frequência que a gente tem, que são coisas que a gente pode estar abordando aqui, que é muito legal. De fato, todas as vezes que eu conquistei algo que eu queria, eu precisei performar e acreditar tanto que aquilo ali já era real pra aquilo acontecer, que são coisas assim inexplicáveis. E quando tu começa a analisar que quando tu tá acreditando que tu tá mais feliz, que tu tá mais bonita, que tu é mais inteligente, e de fato tu emana uma energia disso, tu começa a reparar que as pessoas estão percebendo isso em ti, tu começa a parar de achar que frequência, energia é baboseira, e tu começa a ver que isso realmente acontece. E por isso é que tem pessoas que tu chega perto e que tu fica tipo assim, ai, socorro, me tira daqui. Porque existem pessoas que são pesadas, que drenam, que vampirizam a nossa energia, que toda vez que a gente tá num momento de alegria, essa pessoa vem com uma carga negativa e tenta drenar de ti a tua essência, a tua energia. E é muito importante tu cuidar isso. Pra mim, ser performático é justamente o que falta. Na minha concepção, todas as vezes que eu acreditei que um vídeo ele ia dar mais resultado, ou que uma ideia ia dar certo, que eu ia sair bem numa prova, num trabalho, enfim, sendo vaga assim nas apresentações, foi justamente quando as coisas deram certo. E toda vez que eu acreditei em algo ruim, foi justamente que aquilo ali parece que entrou numa carga negativa e realmente foi ruim. Então, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vibra, faz muito sentido e realmente acontece, não é balela. Inclusive, Neville Goddard, não sei pronunciar o nome desse querido, mas ele fala muito que a nossa consciência seria Deus. E isso entra cada vez, pra mim faz muito sentido. Na minha concepção de toda vez que eu oro, que eu peço alguma coisa pra Deus e que eu acredito que aquilo ali é possível, aquilo ali acontece. Não que Deus não seja real, não é isso que eu tô querendo refletir, porque não é isso que eu acredito. Mas que a gente é templo de Deus, imagem e semelhança de Deus, e consequentemente a nossa consciência é capaz de criar milagres assim como Deus foi. Na minha concepção faz muito sentido. Inclusive eu fiz uma carta descrevendo muitas coisas e muitas metas que eu quero alcançar ainda esse ano. E eu acredito muito que essas coisas vão se concretizar. Porque eu acredito no Deus que criou a Terra. E eu acredito que Deus criou eu, imagem e semelhança dele. Então não faz sentido eu não conseguir conquistar essas coisas dentro desse mundo. E daí a gente entra numa brisa muito louca. Porque... Porque daí entra a teoria da conspiração e o fato do mundo ter uma grande organização, de querer fazer com que as pessoas não acreditem em si mesmas, que não conheçam a espiritualidade, que não buscam se desenvolver espiritualmente, energeticamente, fisicamente, que a indústria controla o alimento, e consequentemente o alimento controla a forma como a gente vive, e controla a nossa forma de pensar. Quando a gente começa a entender que nutrição vai muito além do que a comida é, açúcar e gordura, e que a comida impacta na nossa capacidade de raciocinar, na nossa capacidade de disposição, tudo muda. E aí cada vez mais essas loucuras começam a fazer sentido. Se vocês gostam dessas loucuras, né? Podem me seguir, né? Podem me acompanhar, porque nós vamos estar falando sobre isso com toda certeza do mundo. E eu gosto muito da Luana Carolina. Muito, muito, muito. E ela tava falando num vídeo que eu tava estudando
que justamente o que a gente faz no nosso conteúdo, na nossa carreira, é justamente isso que torna tão especial, é nossa vastidão de conhecimentos e de gostos e de querer sobre filosofia, sobre música, sobre academia, sobre nutrição, sobre o que torna a gente único. É justamente isso que torna o nosso conteúdo tão especial. E saber usar isso e saber performar dentro disso é o que nos torna exclusivos. Então, eu fico muito feliz de estar me encontrando cada vez mais dentro disso. E realmente o YouTube é uma plataforma que eu gosto muito de estar trabalhando e conversando, porque eu sinto que eu consigo me conectar com vocês de fato e expressar ideias que talvez quem não me conhece ou que olha meu Instagram e vê uma coisa muito superficial consegue me entender muito melhor aqui dentro. De fato, se você gosta de uma foto, de um vídeo, quer fazer algo, não importa se vai ficar perfeito ou não, não importa se vão achar que você tá sendo performático ou não, vai lá e faz, vai lá e posta. A gente vai viver no máximo 100 anos, mesmo que a gente tenha tido outras vidas, ou que a gente vai ter vidas futuras, essa realidade que a gente tá agora, essa vida que a gente tá agora, ela é única. Mesmo que tenha futuras, mesmo que tenha tido passadas. Então não desperdiça ela. Porque pode ser que a futura não chegue. E a do passado talvez não tenha compensado, senão tu não estaria aqui. Então, aproveita essa vida como se ela fosse a única que tu vai ter, independente da crença que tu tem. Porque é uma oportunidade única de tu fazer diferente todas as coisas que tu não fez. Então faz. E que se dane, sabe? Então se você gostou desse vídeo, eu vou dizer pra você curtir, me acompanhar aqui no YouTube. Nas minhas outras redes sociais é importante, né, também, se você quiser. E eu também vou deixar aqui na descrição o link da minha loja com algumas peças incríveis que justamente eu criei na intenção de passar isso que eu sou. E que vocês possam se sentir dessa mesma maneira. Que vocês possam se sentir autênticos, poderosos, místicos, performáticos. Que vocês façam o que vocês quiserem fazer, porque eu garanto que é isso que vocês são. Então um beijo, até o próximo vídeo.